Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós faremos a leitura do capítulo 3, dos versos 18 a 21. Colossenses 3, verso 18 até o verso 21 apenas é a nossa leitura bíblica. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai a vossa esposa e não trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Senhor nosso Deus, nós mais uma vez oramos diante do Senhor e clamamos que, neste momento, no momento da exposição da Escritura Sagrada, o Senhor fale ao nosso coração. O Senhor derrame graça sobre nós e o Senhor nos dê compreensão do texto bíblico. Pedimos, Deus, que o Senhor transforme o nosso coração por meio da Tua palavra e que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos a tendência de pensar que a fé, que a vida cristã, ela é algo particular, que é algo nosso, que é algo meu e de Deus, só. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque quando Cristo vem habitar no nosso coração, quando você é transformado por Jesus, quando você é restaurado em Cristo, você tem uma nova vida em Cristo, agora nós somos habitados por esse Jesus, e aí nós somos enxertados nessa grande história da redenção. Na grande história da redenção. Isso muda totalmente a nossa perspectiva, isso muda toda a nossa vida. E agora nós somos transformados. E transformados por Jesus, nós vamos ser enxertados nesta família da fé. E vamos viver como igreja, como povo do Senhor. Então, a nossa fé, ela é entre nós e Deus. Mas quando nós somos transformados, esta fé será demonstrada no contexto em que nós vivemos. Será demonstrada nos relacionamentos que nós temos. Primeiro em casa, na família primária, depois na igreja e aonde o Senhor nos colocar. Ou seja, todas as áreas da nossa vida, quando somos transformados por Jesus, são afetadas. Então, diante disso, eu quero voltar a nossa atenção para aquilo que o apóstolo Paulo está nos ensinando e o que nós, ao longo dos últimos meses, estamos aqui expondo sobre a suficiência de Cristo para a vida e a salvação, e olhar para essa última sessão aqui da epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós temos que nos lembrar de tudo aquilo que já vimos aqui. Nós vemos que o apóstolo Paulo se apresenta a essa igreja que foi plantada por Epáfras, que foi plantada por este homem que ouviu a mensagem do evangelho em Éfeso, vai até Colossos, planta a igreja ali, começa uma igreja ali na região. Mas agora os anos se passaram e essa igreja estava enfrentando dificuldades, então ele vai até Roma, onde o apóstolo Paulo estava preso, e ali ele relata as dificuldades e problemas que eles estavam tendo. Então, motivado por isso, Paulo escreve essa carta. E aí o apóstolo Paulo, então, ele vai dar graças a Deus por esses irmãos, ele ora por eles, e aí ele vai mostrar a excelência, a supremacia, a primazia, a superioridade de Jesus Cristo sobre todas as outras coisas. Mostra essa excelência da pessoa de quem Cristo é, aquilo que Ele fez por nós, nos libertando do império das trevas,
e nos transportando para o reino do Filho do seu amor, nos dando remissão dos pecados, mostrando que Jesus é a imagem do Deus invisível. E aí depois ele diz que nós devemos agora viver pela fé neste Cristo e aplicar esses princípios. No capítulo 2, ele trabalha as dificuldades que estavam acontecendo, que eram os falsos ensinos lá em Colossos. E aí então ele vem para essa sessão mais prática. E ele diz: já que vocês morreram com Cristo, já que vocês ressuscitaram com Cristo, agora vocês devem fazer morrer a velha natureza. E aí ele lista aqui muitos pecados que são costumeiramente cometidos por nós e que nós às vezes até gostamos deles. E aí ele diz: não é assim que vocês devem viver. Vocês devem fazer morrer a velha natureza. Vocês devem agora ter uma nova postura. E aí então ele continua falando desse fazer morrer, despojar e se revestir de uma nova vestimenta. E essa vestimenta são as virtudes de Cristo para a nossa vida. E aí então, na semana passada, nós vimos que nós somos revestidos como eleitos, santos, amados do Senhor, com misericórdia, com bondade, com humildade, com mansidão, com longanimidade, para que a gente possa suportar uns aos outros, perdoando uns aos outros, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Por que nós devemos perdoar? Porque aqui tem um indicativo, e esse indicativo ele se fundamenta no imperativo, porque Cristo vos perdoou. E assim nós devemos perdoar. Então, o fato de Cristo nos ter perdoado, agora ele nos dá uma ordem, que nós devemos perdoar uns aos outros. E aí então ele mostra que o amor tem que ser o vínculo entre nós, o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo estará no nosso coração, e essa palavra habitando em nós. E tudo que fizermos, temos que fazer em nome do Senhor Jesus, dominados por Jesus. Foi o que vimos até aqui. Mas agora, o apóstolo Paulo, de maneira mais enfática, mais prática, ele vai desenvolver essa realidade. E nessa última sessão, então, de Colossenses, Paulo, ele continua dando essas orientações práticas à igreja, com foco em Jesus, e o apóstolo Paulo, então, ele torna as orientações agora mais detalhadas, em especial sobre os deveres que os crentes devem cumprir nesse mundo marcado pelo pecado. Primeiro ele vai falar aqui dos versos 18 a 21, texto que nós vamos expor hoje, sobre os deveres familiares. Depois ele vai trabalhar sobre os nossos deveres sociais como cristãos. Ele prossegue abordando a questão dos deveres eclesiásticos, no capítulo 4, e a epístola então vai terminar com orientações pessoais em referência aos obreiros que estavam com Paulo, o qual ele deseja que a graça de Deus seja com todos aqueles irmãos. É interessante que alguns estudiosos relatam que esta carta era como uma espécie de catecismo, como esse que eu tenho nas minhas mãos, o breve catecismo. Esta carta, ela servia como um catecismo prático para ser usado nas igrejas. Talvez fosse uma espécie de cartilha de estudo utilizada pelos cristãos daquela época, que continua a ser muito útil para a nossa prática, para os nossos deveres na nossa sociedade hoje. E o que me chama a atenção é que o cristianismo na igreja primitiva não era só aceitar determinadas doutrinas pelos apóstolos, mas era também viver segundo as consequências e implicações dessas doutrinas. Dessa maneira, meus queridos, nós vemos aqui os deveres relacionados à família, à sociedade e de uns para com os outros. E não importam as circunstâncias em que determinada pessoa possa enfrentar, como cristã, como crente em Cristo Jesus, Deus, ele nos dá um padrão para que nós possamos agora viver. Então, essa lista que nós vemos aqui em Colossenses, ela está repleta de referências ao Senhor.
Se você olhar o texto bíblico que nós lemos e olhar mais para frente, você vai ver aqui, pelo menos essa palavra Senhor, ela aparece 6 vezes em 9 versículos. E algo que fica claro é que estas práticas devem ser desenvolvidas por quem tem um coração transformado pelo Senhor. Quem é que vai aplicar isso? Quem foi transformado por Jesus. Quem foi transformado pela graça. Aquele que não foi transformado pela graça, ele não vai dar atenção a isso. Então, se você não está dando atenção a isso, muito provavelmente você precisa ser transformado pela graça. Precisa da transformação em Jesus. E isso é realizado com devoção, como resposta àquilo que o Senhor fez por nós. E aqui nós vemos um princípio fundamental para o cristão. Nós fazemos o que fazemos, não porque nós queremos ganhar o céu. Eu tenho dito isso aqui, o cristianismo ele é diferente de todas as outras religiões. Porque em todas as religiões você precisa fazer alguma coisa para ser salvo. No cristianismo não. No cristianismo, qualquer coisa que você faça não vai te levar à salvação. O que te dá a salvação? O sacrifício de Jesus Cristo. É aquilo que Jesus fez por nós. Então, o cristianismo é alguém fez por nós. E quem é esse alguém? Cristo, Filho de Deus. E agora, nós podemos ter acesso à salvação. E fazemos por quê? Em resposta àquilo que Jesus fez por nós. Então, isso é muito importante entender que não é uma área da nossa vida que esteja fora de controle. Nós precisamos entender que o Senhor deve dominar toda a nossa vida, porque nós estamos fora de controle, como um todo. E o Senhor, Ele vem para nos transformar. Jesus é o Senhor na família, Ele é o Senhor no casamento, Ele é o Senhor na criação dos filhos, Ele é o Senhor no trabalho, Ele é o Senhor nos relacionamentos na igreja, Ele é o Senhor em todas as áreas da nossa vida. E dessa maneira, meus amados, eu quero continuar olhando para esse texto, que tem ensinamentos práticos para nós. Na semana passada nós falamos sobre as evidências da nova vida, da nova natureza em Cristo. E hoje eu quero trabalhar essas evidências na prática do lar, da nossa casa. E nós não podemos perder de vista, ao continuarmos essa sessão prática dessa carta, o seu pano de fundo. Qual era o pano de fundo aqui? Uma heresia que estava sendo disseminada lá em Colossos. Então, as instruções que Paulo inicia aqui visavam fazer o quê? Fortalecer a família. Fortalecer a família e, consequentemente, fortalecendo a família, fortaleceria a igreja. Por quê? Famílias fortes, unidas, que caminham dentro das orientações do Senhor, sendo obedientes ao Senhor, elas construirão muros, barreiras, para a penetração dos falsos ensinos, dos falsos mestres que tem por aí hoje em dia também. Então, muitos que abandonam as igrejas, muitas pessoas têm deixado de congregar e vão para algumas seitas ou não vão para lugar nenhum mais, é porque elas deixam se levar por pensamentos e doutrinas e filosofias falsas. E é isso que Paulo está dizendo. Fortaleça a sua família, fortaleça a sua casa, fortaleça o seu casamento, para que você não seja enredado pelos rudimentos desse mundo, porque vocês já morreram para eles. Vocês já morreram para eles. E a primeira orientação do apóstolo Paulo no texto é uma orientação que às vezes as irmãs se mexem aí na poltrona e mexem para lá e para cá, e é um assunto um tanto quanto desconfortável. Porque o apóstolo Paulo parece que insiste nesse negócio, né? Ele diz: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. A primeira orientação é esposas submissas. Então Paulo, ele mostra essa primeira ocorrência nesse texto aqui para que as mulheres sejam submissas. Mas é interessante que, se você prestar atenção no versículo, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. É a primeira ocorrência da palavra Senhor aqui nesses versículos. Então a orientação do apóstolo Paulo é para que as esposas compreendam que é próprio de uma mulher de Deus,
de uma mulher transformada pela graça, de uma serva do Senhor, ser submissa ao seu marido, porque a Bíblia coloca ele como cabeça da mulher, por orientação do próprio Deus. E nós vemos isso na epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, vimos no texto que lemos em Efésios. Assim como o pai é o cabeça do filho, o homem é o cabeça da esposa. O que está por trás dessa exortação, queridos? O que Deus está fazendo aqui é estabelecer funções diferentes entre os integrantes de uma família. Quando Paulo diz que a esposa deve ser submissa ao marido, não significa que ela seja inferior ao seu marido, ao seu esposo, e o esposo seja superior a ela. Não é essa a ideia do texto. Tanto que o apóstolo Paulo, se você olhar no verso 11 do capítulo 3, olha só o que ele diz no verso de número 11. Ele diz assim: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. E lá em Gálatas, capítulo 3, verso 28, ele diz, ele acrescenta, não há homem nem mulher. Em Cristo, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Não há superioridade entre eu e minha esposa, entre minha esposa e eu. Não há isso. Mas há funções diferentes. Há funções. Quando ele coloca aqui isso, ele está falando sobre os deveres sociais e familiares. Deus estabelece funções distintas. No casamento, o papel da esposa é ser submissa ao marido. Porque assim convém às mulheres cristãs transformadas pela graça. Quais são as implicações dessa instrução? Que você, minha irmã, que é casada, é inferior ao seu marido? Que ele tem o princípio bíblico para mandar em você, e você precisa obedecer tudo o que ele falar? Quem manda aqui em casa sou eu, me obedeça, mulher. É assim? É isso que a Bíblia está dizendo? De fato, não é isso que Deus mostra aqui. Jamais. Não é este o propósito. E se você, meu irmão, pensa isso sobre o texto bíblico, você está errado, e vou te dizer mais, em pecado. Em pecado. O que Deus provê aqui, e em toda a Escritura nesse assunto, é uma ordem, é uma estrutura de funcionalidade dentro do seu propósito criacional. Ou seja, não é sobre quem é maior, mas sobre como as coisas funcionam na prática. Lembre-se, nós estamos falando em um contexto de transformação. Qual é o contexto? Já que vocês morreram com Cristo, já que vocês ressuscitaram com Cristo, fazei, pois, morrer a sua velha natureza. Então, em alguns momentos, você não vai querer ser submissa. Por quê? Porque o desejo do nosso coração não é esse. O desejo do nosso coração, como as crianças falaram aqui, é o quê? Fazer o que nós queremos. Estar no controle e fazer o que nós queremos. Então, veja que essa submissão, ela está dentro de um contexto de um coração transformado que responde em obediência ao Senhor. Quem é que vai conseguir ser submissa ao marido de fato? Quem foi transformado pela graça. Quem foi alcançado por Jesus. Então, minha irmã, essa é uma indagação que você deve fazer no seu coração. Se você é casada e você não é submissa ao seu marido, talvez você precise fazer morrer a sua velha natureza. Talvez você precise ser transformada por Jesus. E se você for uma mulher transformada pelo Senhor, se você for uma mulher de Deus, uma mulher que foi alcançada por Jesus, e que Deus transformou a sua vida, minha irmã, eu tenho certeza que você amaria. E você, minha irmã, que ainda não casou e é solteira e sonha em casar, eu tenho certeza disso também.
que você iria amar e desejar encontrar um homem realmente transformado, um homem de Deus, um homem que possa liderar a sua casa, um homem que lidere a sua vida, um homem que lidere a sua família, um homem que lidere os seus filhos, um homem que abra o caminho, pastoreando a sua vida e a sua casa, para que faça aquilo que Deus deseja que vocês façam. Eu tenho certeza que você vai ter prazer nisso, em ser submissa a um homem de Deus, a um homem crente, a um homem piedoso, um homem que busca a palavra do Senhor. Porque este homem jamais irá abusar dessa funcionalidade que o Senhor coloca sobre as mulheres. As pessoas não entendem isso aí fora. Por quê? Porque não foram transformadas por Jesus. Imagina ser submissa ao marido. Não é essa sujeição cega, queridos, mas é uma sujeição no Senhor. Submissão no Senhor. Quanto ao marido, o texto continua, e ele deve cumprir o seu papel. E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós vemos isso, quando você, irmã, se casa com um homem de Deus, transformado pela graça também, ele vai lhe dar segurança, estabilidade, e você vai desejar isso. Por quê? Porque essa é a estrutura criacional. A mulher é auxiliadora do homem. É interessante perceber essa realidade. Quando você vai para o Antigo Testamento, a palavra auxiliadora é a mesma palavra usada no Antigo Testamento para Deus como nosso auxílio. O que isso quer dizer? Que Deus coloca a mulher na vida do homem para ser essa figura que representa o Senhor, para ser auxílio dele. E uma constatação que eu tenho feito ao longo do ministério pastoral é que, via de regra, nós temos muitas viúvas na igreja. Porque a mulher não precisa do homem, né? Quantos viúvos, via de regra, nós temos? Temos alguns. Mas na sua grande maioria, são poucos. Via de regra, as mulheres nunca mais se casam e os homens se casam. Por quê? Já parou para pensar? A minha tese é, o homem não aguenta ficar sozinho. Tem homem que não sabe fritar um ovo. Eu sei, viu? Hoje só de manhã eu fritei 5. Né? Eu que faço o café na minha casa. Então, tem uns homens aí que Jesus tem misericórdia. Ele precisa do auxílio. E sabe, meus irmãos, Deus coloca as irmãs na vida do homem para que elas sejam base, sustento, auxílio para esses homens. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Mas eu sou o que sou porque pela graça de Deus, Deus colocou a minha esposa na minha vida. E ela é instrumento do Senhor na minha vida. Para que eu seja cada vez mais trabalhado e transformado. Então, minha irmã, esse é o papel da mulher. Ser bênção na vida do seu esposo. Mas o texto continua, verso 19, maridos, amai a vossa esposa e não trateis com amargura. Percebe aqui que a instrução para os homens ela é muito pesada? Marido, você por sua parte tem o dever de amar a sua esposa. Isso significa cuidar dela, servi-la, dedicar as suas atenções, fazer tudo o que está ao seu alcance para atendê-la, para suprir as necessidades, para abençoá-la e fazer com que ela seja uma mulher mais e mais e mais consagrada ao Senhor. Esse é o papel do homem, pastorear a sua esposa. É isso que significa amar. Amar não é aquele sentimento, nossa, eu vi aquela moça, e eu me lembro quando eu vi a minha esposa, a primeira vez que eu vi ela, lembro até mais ou menos a roupa que ela estava. E apaixonei quando vi ela caminhando. Agora, isso sustenta
o nosso relacionamento? Não sustenta. Porque amor não é um botijãozinho de gás que você troca todo mês lá na Liquigás. Não. Amor é uma escolha, todos os dias. E essa escolha é baseada na vida que nós temos. Amor não é um sentimento, é uma atitude. E é por isso que o pressuposto na passagem em questão é a união com Cristo. Porque se não for pelo poder que vem de Jesus, o marido jamais poderá cumprir o seu papel. O homem é egoísta por natureza, é orgulhoso, é soberbo, ele busca só os seus próprios interesses. Porque essa, verdadeiramente, é a nossa essência. Pecadores, maus. Mas para que você possa realmente amar a esposa, é necessário ser transformado por Jesus, e aí sim recebermos essas virtudes do Senhor, essa capacitação do Senhor, para podermos amar a esposa. E somente por meio da mediação de Cristo Jesus, pelo poder da ressurreição, o marido conseguirá cumprir o seu papel como deve ser. Da mesma forma, a mulher só conseguirá ser submissa por esse poder de Cristo. E quando marido e mulher assumem essas duas posturas, o fardo desses deveres se tornará leve, se tornará suave. Pois é fácil se submeter a amar quem se submete ao Senhor. É fácil se submeter a quem nos ama e ama o Senhor acima de todas as coisas. Então é importante observar essa realidade. Nós só conseguiremos isso pela graça do Senhor, pela ação de Deus. Mas o texto traz uma frase interessante. Ele diz assim: e não trateis com amargura, com aspereza. Infelizmente, muitos maridos tratam a sua mulher de modo áspero. Sabe aquelas respostas que a gente dá atravessada? A Bíblia está dizendo, não faça isso. E às vezes eu faço com a minha esposa. E ela não gosta disso. E quando eu faço isso, eu estou em pecado. Minha esposa não é perfeita. A esposa não é perfeita. Como muitos podem descobrir depois que você casa, alguns até ficam frustrados, indignados, amargurados. E aí, por conta disso, dessa descoberta que faz depois do casamento, começam a tratar a esposa com amargura, com aspereza. E a aspereza aqui, a ideia é de tratar mal, é de ser grosseiro, de usar palavras duras, de humilhar a esposa, de desprezá-la, de ignorá-la. O marido não pode deixar que a amargura ganhe espaço no seu coração, pois essa atitude não convém diante do Senhor. Amar significa tratá-la como uma pessoa amada, querida, servi-la e viver para fazê-la cada vez mais consagrada e feliz todos os dias. Esse é o alvo do marido. E observe o caminho que Paulo percorre até chegar na família, aqui na epístola do apóstolo Paulo, que ele escreve aqui aos Colossenses. Ele começa lá no alto e desce, até chegar ao lar, ao casamento. O apóstolo mostra como que o cristianismo ele é prático. Como ele é colocado em prática. E não tem uma área da nossa vida, que não esteja debaixo do governo e da soberania de Jesus Cristo, do nosso Deus. Veja como tudo isso está dentro de um contexto de transformação. Portanto, meu irmão, você tem que ser um homem de Deus na sua casa. Você, jovem, que não é casado ainda e sonha em casar, você tem que ser um homem de Deus. E tem que procurar para a sua vida uma mulher de Deus. Para que você tenha esse contexto de transformação na sua vida e no seu casamento. Então, a criançadinha que está aqui, pastor, não fala de casar para criança. Falo sim. Porque eles têm que aprender desde agora. Eu tenho procurado ensinar aos meus filhos que eles têm que ser homens de Deus. Coração transformado. E encontrar uma mulher de Deus, para que tenha um casamento abençoado. Porque esse é o propósito para vivermos diante do Senhor. Agora, depois de Paulo tratar da esposa, do marido, agora ele vai falar com os filhos.
Então agora, criançada, e os filhos que estão aqui, é com vocês a coisa. E a terceira coisa que eu vejo aqui é filhos obedientes, mulheres submissas, maridos amorosos e filhos obedientes. Filhos obedientes. Filhos em tudo, obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Essa orientação, ela parece até muito genérica e absoluta. Entretanto, quando comparada a outras partes da Escritura, ela permite uma compreensão mais completa. Os filhos devem obedecer aos pais em tudo, mas até ao ponto em que estes não o obriguem a pecar contra Cristo. Quando é que eu posso desobedecer meu pai? Quando meu pai me obrigar a pecar contra Cristo. Nesse aspecto, você está livre da obediência. Nas outras coisas, se você é filho, você não está livre disso. Sempre que uma autoridade forçar um cristão a desobedecer a Jesus, ele tem de escolher entre obedecer a homens ou a Deus. E para o crente a resposta é muito clara, ele cumprirá a vontade e os mandamentos do Senhor. E quando Paulo diz que os filhos em tudo têm de obedecer a seus pais, ele está pressupondo que estes pais sejam convertidos e transformados. E aí, então, ele vai dar orientações corretas aos seus filhos. No entanto, se você aplica isso a pais que não são cristãos, que não conhecem a Jesus, se algum jovem é crente e os seus pais não, ainda assim as orientações desses pais, pela graça comum, justas, boas e corretas, devem ser obedecidas, se ele não forçá-lo a desobedecer a Deus. Então, se o seu pai não é crente, você também tem que obedecê-lo. Você também tem que obedecê-lo. Você deve submissão ao pai e à mãe, pois isso é agradável ao Senhor. E essa afirmação sobre essa satisfação do Senhor Jesus em ver os filhos se dá, por quê? Porque o Senhor Jesus também é filho. E ele sempre obedeceu ao Pai de forma perfeita. Salmo de número 40, verso 8, nós vemos o Filho de Deus declarar: gosto de fazer a tua vontade, ó meu Deus. Jesus sempre teve prazer em agradar ao seu Pai. Então, você, filho, deve agradar os seus pais no Senhor. Para os pais, a orientação é que não irritem os seus filhos, para que estes não fiquem desanimados, diz o texto bíblico. Pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. E a palavra pais, aqui no verso 21, é diferente da palavra pais no verso de número 20. Nos dois versículos, você tem aqui, no verso de número 20, diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais. E agora no 21, pais, não irriteis aos vossos filhos. No verso 21, a palavra usada é aplicada somente a homens que são pais. No verso 20 é para o pai e a mãe. Agora, no verso 21, essa orientação é para o pai, o homem. A responsabilidade da criação do filho não é da mãe. Não é da mãe, é do pai. É atribuída claramente aos homens. Homens cristãos que deixam para a esposa a educação dos filhos estão cometendo uma grande omissão. Uma grande omissão. Os pais, e a referência contínua, sendo aos homens, também são orientados a não irritar os filhos. O que pode ocorrer se lhe impuserem, por exemplo, ordens desnecessárias e hipócritas até. Os filhos percebem facilmente essa hipocrisia, essas ordens incoerentes, e são desanimados por essas regras, às vezes até absurdas. Então, os pais se tornam responsáveis pelo fato de que muitos filhos se desanimam no caminho do Senhor. Tem muitos pais, hoje, que conduziram os seus filhos, pelas suas atitudes equivocadas, a se desanimarem no Senhor. E a orientação do apóstolo Paulo é: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados.
Evidentemente, a apostasia de um filho nem sempre é culpa dos pais. E ele é responsável por suas atitudes. Mas nós temos que olhar a nossa perspectiva e como nós devemos tratar os nossos filhos para que eles não sejam desanimados no caminho do Senhor. E às vezes, mesmo tendo recebido uma criação bíblica, amorosa, o filho vai embora, ele vira as costas para Deus. Por isso que nós oramos: Senhor, converta o coração dos nossos filhos. Porque é o Senhor que converte, não são os pais. Nós temos que cumprir a nossa responsabilidade. Então, essa é uma palavra muito direta para os homens que são pais aqui nessa manhã, que estão me ouvindo. Isso exige muita humildade, porque nós temos que examinar a nossa vida e perceber se nós estamos cumprindo o papel do Senhor. E eu confesso, irmãos, que em alguns momentos eu quero fazer a minha vontade e não cumprir aquilo que a Bíblia diz. Eu tenho certeza que isso acontece com você também. Mas nós temos que nos esforçar nesse sentido. Nós temos que ser condutores da graça na vida dos nossos filhos. Se nós desejamos ter uma família guiada pela graça, transformada aos pés do Senhor Jesus, nós, primeiramente, precisamos de um coração transformado. Você, pai, precisa ter um coração transformado. Você, mãe, precisa ter um coração transformado. O seu casamento tem que ser uma bênção. E os seus filhos serão abençoados. Mulheres, no Senhor, sejam submissas e respeitem os seus maridos. Homens, sejam amorosos, amorosos no Senhor e proporcione meios para a consagração da sua esposa. Filhos, obedeçam aos pais no Senhor. Pais, eduquem seus filhos no Senhor, pela graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça dia após dia para aplicarmos essas orientações práticas da palavra. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.